Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Eu não sei exatamente como é que foi a divisão de quem acertou mais ou quais foram as questões que vocês erraram mais, digamos assim, né? Mas eu desconfio que essa daqui seja uma delas. Ô, Carol, essa questão foi muito difícil. Foi? Vocês vão ver que Foi. não é difícil, ela é mais a interpretação do que necessariamente a dificuldade da questão. Vamos lá? Olha só. Uma pessoa deve a um credor duas parcelas de R$ 300. Ou seja, a gente vai ter que trabalhar com duas parcelas de R$ 300. Uma para vencer daqui a 30 dias e outra para vencer daqui a 60 dias, certo? Ela procurou hoje o credor e combinaram de substituir os dois pagamentos por um único, vencível daqui a 90 dias. Ou seja, olhem só, ela tem duas parcelas. A primeira parcela vence daqui a 30 dias, certo? E a segunda parcela vence daqui a 60 dias. Gente, eu acho que eu tenho algum vizinho me fazendo pipoca. Muita maldade isso. E aí eles recombinaram. E eles pensaram o quê? Daqui a 90 dias, eles iriam pagar, quer dizer, a pessoa, né, iria pagar tudo de uma vez só. Aí o que que acontece? O pessoal tá chegando agora. Aí o que que acontece, né? 90 dias. Carol, boa Oi, tarde, gente. Pode deixar que eu vou permitir, viu, meu anjo? tá certo. Obrigada, Terezinha. Nada dispõe. Olha só, da primeira parcela é daqui a 30 dias, certo? Significa que do dia que a gente tá até o dia que vai ser vencível, né, as duas parcelas, que foi o dia que eles recombinaram, né, vai ser 90 dias. Só que, vejam bem, na real, o vencimento, né, vai contabilizar créditos em 60 dias. Vocês concordam? Porque 30 já acontecia normalmente. Vai acrescentar em cima dessa primeira parcela 60 dias para chegar aos 90. Já na segunda parcela, só acrescenta 30 dias. Ou seja, da primeira parcela, a gente tem um acréscimo de 2 meses. E na primeira parcela, a gente tem um acréscimo de 1 mês. Alguém não compreendeu isso? Beleza. Então, como na questão não me fala se é juros simples ou juros compostos, então a gente assume sempre que é juros compostos, certo? Logo, o montante é igual a Quando. capital vezes 1 mais a taxa Ô, elevado a i. Carol, Oi? quando a questão não fala se é juro simples ou composto, eu sempre posso botar que é composto? Sempre, sempre. Quando for simples, a questão vai dizer claramente que é simples. De outra forma, a gente sempre assume que é composto, certo? Então, aqui eu vou fazer duas contas. Uma para e o outro para a segunda parcela. Olha só, monta. Vou fazer primeiro da primeira parcela, certo? Primeira parcela. A capital, que é de R$ 300, mais a taxa, que é de 3%,
né? Vou transformar isso daqui para decimal, 0,03 elevado ao tempo. A gente já descobriu que o tempo, então, que vai se transcorrer para a aplicação dos juros é de 2 meses, certo? E não 3 meses. 2 meses, certo? Então, montante vai ser igual. Gente, eu vou fazer essa continha aqui rapidinho, tá? 300 vezes mais 0,3 elevado ao quadrado. Isso daqui vai dar igual a 318,27. Agora eu vou calcular a minha segunda parcela. O montante vai ser igual a capital, que é R$ 300 de novo, porque são duas parcelas de 300, né? Vezes 1 mais a taxa, que é a mesma, 0,03, que é de 3%, elevado ao tempo. A gente viu aqui que o tempo é de 1 mês. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 mês, ok? Logo, meu montante, deixa eu colocar aqui, elevado a 1, vai ser igual a 309. No final das contas, certo? Eu vou precisar somar, que eu vou dizer que é o montante 1 e aqui o montante 2. O montante que eu vou pagar no final, tá? Dos 90 dias, que foi recombinado lá com o credor, né? Vai ser o montante 1 mais o montante 2. Ou seja, vai ser 318,27 mais 309. Isso daqui vai ser igual a 627,27, que é a letra E. Alguém não compreendeu? Ô, Pro, no final das contas eu consegui chegar a esse resultado. Mas antes eu só estava fazendo elevado a 3. Só que nesse caso aí não podia de jeito nenhum, né? Em outras questões, por exemplo. O ideal é que você separe. Aqui Pronto. você fez 300 elevado a 3? Isso. O tempo eu coloquei 3 meses. Certo. Também dá para fazer isso, tá? Isso porque os montantes, quer dizer, os capitais são iguais, tá? Mas em caso de Ah, capitais diferentes, não pode. certo, Pro. Eu entendi a questão, mas, tipo, eu também fiz que nem Maria, eu só fazia Era com assim, 3. montante Depois. é igual a capital, quer dizer, perdão, eu vou apagar aqui e vou fazer de novo. Vocês fizeram assim, ó. Não, Carol, Pode falar. eu entendi a questão. A única coisa que eu não entendi é porque tinha que dividir em dois, entendeu? Aham. É isso que eu vou explicar aqui agora. Aí vai dar 627,27. Isso daqui funciona perfeitamente bem, porque o capital 1 e o capital 2 são iguais. O capital da primeira parcela é igual ao capital da segunda parcela, certo? Agora, se o capital da primeira parcela fosse diferente do capital da segunda parcela, aí não poderia fazer isso, não poderia fazer elevado a 3. Entendeu? Não, falhou o áudio. Pode repetir? Seguinte, é Ana Luísa, né? Uhum. Seguinte, eu só posso fazer isso, só posso fazer desse jeito aqui, certo? Que foi o jeito que você e Maria Luísa fizeram, as Luísas fizeram. Quando você tem os capitais iguais, tá? Ou seja, o capital 1 é igual ao capital 2. Se por um acaso o capital aqui, o tanto que você devesse, por exemplo, no mês você deveria R$ 300 e no outro mês fosse R$ 200, então você não poderia fazer desse jeito aqui, entendeu? Você faria separadamente, Entendi. certo?
Nesse caso, só pode porque os capitais, eles são, de fato, iguais. Se fossem diferentes, não poderia. Mais alguma dúvida, gente? Então, beleza, vamos lá. Essa questão aqui eu acho que foi bem tranquila. Durante um programa nacional de imunização contra uma forma virulenta de gripe, coronavírus, representantes do Ministério da Saúde, que a gente ainda não tem um ministro da Saúde, né? Constataram que o custo da vacinação X por cento da população era de aproximadamente F de X igual a 150x dividido por 200 menos X milhões de reais. Para que valores de X no contexto do problema F de X tem interpretação prática, qual que é o valor de X, né, para que ele tenha interpretação prática? Bom, a nossa função é a seguinte. E aqui está falando um negócio bem importante, ó. Por cento da população, certo? O X aqui, ele pode ser zero. Pensem no domínio. Não, Não. Não. é diferente de zero. Pode ser zero, gente. Se Porque vocês... Oi? travou na hora que a senhora que você falou. Ele Ai, meu pode ser Deus. zero, sim. Por que que ele pode ser zero? Olha só. Fica assim, ó. 150 vezes zero sobre 200 menos zero, certo? Então, fica zero sobre 200. Zero dividido por 200 é zero. Isso existe. Não existe quando o meu denominador é zero, certo? O meu denominador deve ser diferente de zero. Ou seja, olhem só, eu vou fazer aqui uma coisa só para a gente tirar nosso peso da consciência. 200 menos x deve ser diferente de zero. Menos x deve ser diferente de menos 200. X deve ser diferente de 200. Certo? Ou seja, x pode assumir qualquer valor, exceto 200. Tá? Só que ele quer uma interpretação prática. Ele não quer uma interpretação matemática. Ele quer uma interpretação prática. E aqui está falando por cento da população. Ou seja, só pode ir de zero até 100%. O X, que representa a porcentagem da população, só pode ser maior ou igual a zero ou menor ou igual a 100%. Ele nunca vai chegar a 200. Ou seja, é a letra C. Essa questão aqui não era nem para fazer conta. Aqui só era para vocês lerem aqui e observar. Por cento. Se é por cento, então ele só pode chegar até 100%. Opa, o meu domínio da função, que a gente viu aqui, né, é todo número real menos o 200. O 100 é igual a 200? Não. Então, ele pode muito bem ser igual a 100 e igual a zero. Dúvidas? Alguém não entendeu essa questão, gente? Então, acho que está tudo sob controle, né?
Se vocês não entenderem, por favor, podem falar, tá? Vamos lá. Essa questão aqui foi tranquilíssima, eu imagino. Durante o mês, o número Y de unidades produzidas de um determinado bem e é função do número X de funcionários empregados de acordo com a lei. Y igual a 50 raiz de X. Sabendo que 121 funcionários estão empregados, o acréscimo de produção com a admissão de 48 novos funcionários é? Olhem só que interessante. 121 mais 48, perdão, vai dar 169. Y ou o F de 169, né, é igual a 50 vezes raiz de 169. Fazendo essa continha, o F de 169 vai ser igual a 650. Ou seja, eu tenho uma produção de 650 unidades. Seria essa alternativa, verdadeiro ou falso? E por quê? Hein, gente? Vocês acham que essa daqui é a alternativa verdadeira? Hein, pessoal? É verdadeiro ou falso? Não, porque foi um acréscimo, né? Exatamente, perfeito. Eu quero saber o acréscimo. Ou seja, eu preciso saber qual que é a produção de 121 funcionários. Ou seja, o F de 121. O F de 121 é igual a 50 vezes raiz de 121. O F de 121 é igual a 550, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso. Logo, o meu acréscimo é a subtração de um pelo outro. Vai ser o F de 169 menos o F de 121. Ops, perdão. Ou seja, 650 menos 550. Isso daqui é igual a 100. Ou seja, a minha alternativa certa é C de Carol. Alguém não entendeu essa questão? Ops, perdão. Alguém não entendeu essa questão, gente? Dúvidas? Como que eu cheguei aqui? A 650? Não? Ótimo. Então, vamos lá. Seguindo. Uma produtora pretende lançar um filme em fita de vídeo, antigo, hein? E prevê uma venda de 20 mil cópias. O custo fixo da produção do filme é de 150 mil. E o custo por unidade foi de R$ 20, ou seja, 20x. Ou seja, o custo da empresa é 150 mil mais 20x. Fita virgem, processo de copiar e embalagem. Qual o preço mínimo que deverá ser cobrado por fita para não haver prejuízo? Ou seja, eu quero 20 mil cópias, certo?
Se eu quero 20 mil cópias, eu vou pegar esse valor e vou colocar aqui no lugar das minhas cópias, que é o valor de X, tá? E eu vou descobrir qual que é o meu valor total da produção de 20 mil cópias, certo? Y vai ser igual a 150 mil mais 20 vezes 20 mil. 2, 3, pronto. Y vai ser igual a 150 mil mais 400 mil. Y vai ser igual a 500, se eu não estou enganada, 550 mil. certo? Só que eu quero saber o valor de cada cópia. Esse daqui é meu valor total. Valor total. Para 20 mil cópias. Então, qual que é o valor por cada cópia? Então, vai ser 550. Alguém ia falar alguma coisa? Pô, aí divide por 20 mil, né, Pro? Perfeito. É exatamente isso. Aí divide por 20 mil. Eu vou cortar esses 3 zeros, esse zero com esse zero, aí fica 55 dividido por 2, que dá 27,50. Ou seja, para não haver prejuízo, o meu valor mínimo cobrado é de R$ 27,50, tá? Isso daí a pessoa nem vai ter lucro e nem vai ter prejuízo, ok? Dúvida, gente? Então, beleza. Vamos lá. O gráfico da função y é igual a mx mais n. Eu posso chamar facilmente isso daqui de ax mais b, tá, gente? Isso aqui é só para confundir mesmo. Onde m e n são constantes. Passa pelos pontos A, 1,6 e B, 3,2. A taxa de variação média, ou seja, o coeficiente angular da função é. Vamos lá, olhem só. Aqui a gente vai cair no sistema de equações, né? E a gente quer descobrir o valor de m, tá bom? Olha só. Eu tenho o quê? Y igual a mx mais n, e eu tenho os pontos x, y, x, y. Aonde tem x, eu vou colocar no lugar de x, onde tem y, eu vou colocar no lugar de y. Então, vamos lá. Eu vou encontrar duas equações. Y é 6 igual a m vezes 1 mais n, tá? Y aqui é 2, igual a 3m mais n. Encontrei isso daqui. Eu vou trabalhar a partir do método da adição, porque eu acho mais fácil, ok? Eu vou multiplicar essa equação por menos 1. Aí aqui vai ficar menos 6 igual a menos m menos n. Vou passar um traço aqui embaixo e vou somar essa equação com esta equação, certo? 2 menos 6 é menos 4, igual 3m menos m é 2m. N menos n é 0. Logo, m é igual a menos 4 sobre 2. M é igual a menos 2.
ou seja, a letra A. É o coeficiente angular negativo. Aí, só lembrando um pouquinho da aula de manhã, né? A gente vai ter uma função decrescente. Não é isso? Porque o nosso A, ou no caso aqui, né, M, ele é menor do que zero, ou seja, número negativo. Dúvidas? Tudo tranquilo? Tudo sob controle? Já descobriram onde vocês acertaram e onde vocês erraram no simulado? Então vamos lá. Hoje vocês estão mais tranquilos do que de manhã. O que que aconteceu? Tá todo mundo cansado, é? É, acho que Vamos lá, gente. É só segunda-feira ainda. Temos mais uma semana inteirinha pela frente. Um dos desafios básicos, essa questão aqui, só relembrando um pouquinho de manhã, tá bom? Eu trouxe aqui algumas questões para a gente relembrar de manhã. Olhem só. Um dos desafios básicos para a sustentabilidade da agricultura está no destino das embalagens de agrotóxicos, porque agrotóxicos é muito prejudicial, não só à saúde humana, tá? Mas como ao meio ambiente também. O gráfico baseado nos dados do INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, mostra a quantidade em toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas que foram processados no Rio Grande do Sul em 2005 e 2006. Gente, essa questão tem no módulo, tá bom? No módulo 4. Suponha que nos próximos anos a taxa de crescimento seja mantida, a quantidade de embalagens processadas previstas para 2010 é em toneladas igual a. Vejam bem, aqui a gente tem 2 pontos, certo? Aqui a gente vai ter o ponto 1.460, perdão. Aqui a gente vai ter o ponto 2005 e 1.464. E temos o segundo ponto, que é o ponto 2006 e 1.854. Ok? Vejam que a gente cai exatamente nessa questão aqui, ó. Temos 2 pontos, ó. 2 pontos. E lembram que eu comentei com vocês que para a gente encontrar uma equação do primeiro grau que tem o seguinte formato, y igual a x mais b, a gente precisa de no mínimo 2 pontos? Sempre no mínimo 2 pontos. E cá estão eles, olha só, o ponto 1 e o ponto 2, certo? Que são os pontos x, y, x, y, tá? Aonde tem x, eu coloco x, onde tem y, eu coloco y. Fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Eu vou fazer aqui nesse quadradinho azul, caso fique difícil de ver, aí vocês me avisam, tá bom? Y é igual a 1.464 é igual a 2005A mais B. E a segunda equação vai ser 1.854 igual a 2006
A mais B. Eu tenho aqui as duas equações. Vejam, eu vou trabalhar novamente com a mesma ideia, pelo mesmo método da adição, tá certo? Caso vocês tenham dificuldade nesse método, me avisem que eu trabalho com outro método, ok? Que é bem tranquilo também. Ó, 1.464 multiplicado por menos 1 vai ficar menos 1.464 é igual a menos 2005 a menos B. Vou somar as duas equações, esta e esta, certo? Fica de 1.854 menos 1.464, que é 390. 2006 menos 2005, A é A, e B menos B é zero. Logo, A é igual a 390. Já descobrimos o valor de A. Poxa, então fácil agora. Eu posso escolher tanto essa primeira equação quanto a minha segunda equação e substituir o valor de A, tá? Para eu poder encontrar o valor de B. Então vamos lá. Eu vou escolher a primeira, tá? Porque eu quis, mas pode ser qualquer uma das duas. 1.464 é igual a 2005 vezes 390 mais B. Então, 1.464 é igual a 2005 vezes 390, dá um número meio grandinho, que é 781.950 mais B. Logo, B vai ser igual menos 781.950 mais 1.464. Logo, B vai ser igual a menos 780.486. Pronto. Ufa, encontrei a minha função. A minha função, tá? Que me diz que me conta essa reta, vai ser igual a 300x menos 780.486. Agora eu quero saber, segunda questão, qual que é o valor, né, em toneladas no ano de 2010 de embalagens produzidas. Opa, então, se o valor, né, das embalagens produzidas, o peso, é Y, então o ano é X, ó, 390 vezes 2010 menos 780.486. Logo, Y vai ser igual a... Fazendo essa continha aqui, tá, gente? Eu já fiz aqui direto. Dá 3.414. Essa questão não estava no simulado, não, né? Não, tá não. Isso daqui é do módulo, Ah, que é a letra C. Essa questão, inclusive, pelo tamanho e pela quantidade de texto que tem aqui, vocês já imaginam, né? Enem. Pessoal, dúvidas? Ô, Carol, Oi. no gráfico, o X era o ano, Isso. mas aí você colocou o... Ah, não, deixa eu falar, esquece. Eu coloquei o X do ano, tá certinho aqui, ó. É, eu 2010, confundi, desculpa. né? Imagina.
E o peso é o eixo Y. Vamos lá. Ninguém tem dúvida, não? Se ninguém tem dúvida, vamos seguir. Qualquer coisa vocês perguntam, tá bom? Podem interromper a qualquer momento. Lembrando da função linear que a gente viu hoje de manhã? A gente tem dois casos, na verdade, três casos da função afim. A gente tem a função, né, constante, que é aquele que o gráfico ele é assim, né? Ou pode ser positivo ou negativo, tanto faz, que a gente fez até um gráfico hoje de manhã. Deixa eu voltar aqui para vocês lembrarem. Cadê? Ele é bem assim, essa letra A aqui, ó. Tá vendo? É esse gráfico aqui, para quem não lembra. Que é o constante. A gente tem, né, a função linear. A função linear é quando b é igual a zero. Aqui a é igual a zero e aqui b é igual a zero. Ou seja, y é igual a x. Significa dizer que, né, a gente vai ter ou um gráfico crescente ou um gráfico decrescente passando pela origem, certo? Ou então, a gente vai ter um terceiro caso de uma função muito específica, que é chamada função identidade. É quando A é necessariamente igual a 1 e B é igual a zero, ou seja, Y é igual a X, tá? Que é um caso ainda mais particular da função linear. São esses os três casos, assim, mais que saltam mais os olhos, certo? Isso aqui tá parecendo um asterisco. Vamos lá, então. Em uma função linear, ou seja, a gente já sabe que y é igual a x, ou seja, a é igual a x, perdão, a y sobre x. A imagem de x igual a 5 é igual a 15. Ou seja, a gente tem o seguinte ponto: x, y, ou seja, 5, 15. Ele quer saber, então, a função de f de 2. Olhem só. Fácil, né? Encontrar aqui o a. O a não é y sobre x? A é igual a y, que é 15, sobre x, que é 5. Opa, 15 dividido por 5 é 3. O A é 3. Moleza. Então, a minha função é y igual a 3x, perdão. Eu estava olhando ali em cima, 2. Y igual a 3x. Olha aqui que maravilha, que lindo. Ele quer saber, então, a imagem para x igual a 2. Ou seja, o y quando x igual a 2. Y igual a 6. Dúvidas? Gente, lembra disso daqui, tá? Porque isso daqui anotem aí, coloquem no post-it, faz um monte de coisinha colorida para lembrar. Porque isso daqui é uma mão na roda, inclusive em física. Não sei se vocês já viram, eu acho que vocês já viram, né? No sorvetão. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Olha aqui, A é igual a Y A sobre X. gente já viu. Pois é, veja.
É uma função do primeiro grau. É uma função do primeiro grau partindo da origem. Entre vários outros exemplos interessantes, tá? Então, acho que tá tranquilo até aqui, né? Olhem só este exemplo. O gráfico a seguir, olha aqui, a velocidade de um móvel. Acabei de falar isso. Em metros por segundo, em função do tempo t, em segundos. A lei de informação que relaciona a velocidade v com o tempo é? Vamos lá. Qual desses aqui vocês acham que é a verdadeira? Vamos pensar. Esse gráfico aqui, ele é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Ops. Ou seja, o meu coeficiente angular é maior do que zero. Primeiro ponto. Ele não passa pela origem? Então, o meu B será igual a zero. Tá? Se B é igual a zero, eu tenho uma função linear. Y é igual a x. Ok? A maior do que zero. Então, não pode ser a letra B, porque aqui está me dizendo que A é menor do que zero. Não pode ser a letra B. Não pode ser a letra D, porque aqui está me dizendo que B é diferente de zero. Mentira, certo? Só nos resta, então, a letra A letra C e a letra E. Pra gente, a letra C também não pode ser, porque aqui está dizendo que o B é diferente de zero também. Só nos resta a letra A e a letra E. Vamos descobrir, então, quem é A? É 30 ou é 3? Então, vamos lá. A não é Y sobre X? Opa. A é igual a 30, que é Y. Olha ele aqui. Sobre X, que é 10. 30 dividido por 10 é 3. Logo, a lei de formação é VT, ou seja, velocidade em função do tempo, será igual a 3 vezes o tempo, sendo que T deve ser maior ou igual a zero. Eu não tenho tempo negativo. Então, o tempo, ele sempre parte, quer dizer, o meu gráfico, ele sempre parte do zero. Dúvidas, gente? Eu acho que a gente já tinha até feito essa questão. Perguntem agora, falar que nem o padre. Fale agora ou cale-se para sempre. Então, beleza. Olhem só o que é interessante essa questão. Outra questão do Enem. Vejam que a questão do Enem, elas não são difíceis. Elas existem apenas para pegar vocês na falta de atenção mesmo, sabe? Agora, o que eu não entendi é porque o módulo colocou umas amarelas e outras vermelhas, mas tudo bem. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independentemente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Ou seja, Y é igual a 1,75x, sabendo que Y é o preço
E X, tá? É a massa, ou seja, é o tanto que eu tô comprando daquela fruta, certo? Se eu não compro nada, eu pago nada. Se eu compro 1 quilo, eu pago 1,75. Se eu compro 2 quilos, eu pago 3 e alguma coisinha, 3,50, eu acho. Dos gráficos, o que representa o preço pago em reais pela compra de N quilogramas nesse produto é? Vamos lá? Pode ser a letra A, gente? Veja que a letra A tem uma curvinha aqui, ó. É possível ser a letra A? Vamos, gente, tá todo mundo dormindo, é? Vamos acordar. Olha que dia maravilhoso. O céu tá todo azul. Ô, Carol, essa curva aí dá a entender de que o preço pode cair? Sim, dá a entender que eventualmente ou Ah, você fica constante, ou pode ser que caia dependendo da quantidade que você compre. hum, Sabe aqueles velhos descontos? Se você comprar, tipo, sim. 1.000 quilos, eu te dou um descontinho. Entendeu? Pode ser a letra A? Não, né, gente? Porque na questão não tá falando nada de desconto, não tá falando nada de redução ou de equilíbrio, tá? Pode ser a letra B? Veja que ele já parte, se você não comprar nada, você já paga um valor fixo. Isso é verdade? Não, não. Não. Olha que aquela parecida com aquele gráfico de manhã, tá vendo? Só que ele tá mais acentuado. E parece com esse gráfico aqui, só que ele tá ao contrário. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico decrescente e esse gráfico aqui é um gráfico crescente. Já bem, aqui tá me falando o seguinte, que se eu comprar só um pouquinho de nada, eu vou pagar absurdos. Tá vendo? Isso daqui significa dizer que o expoente do meu x é diferente de 1. Ele pode ser 2, 3, 4, 5, 6, tá? É um valor bem alto. Aí ele vai lá para a casa do chapéu. Bem, bem alto mesmo. Pode ser a letra C? Também não pode ser a letra C, né? Porque isso daqui não condiz com o problema. Se eu compro 1 quilo, eu pago 1,75. Agora, se eu compro 1,5 quilo, vou pagar uns R$ 800. Tá vindo ouro dentro? Funciona, né? Olha só a letra D. Aqui tá me dizendo que se eu compro 1 quilo, eu não pago nada. É verdade? Não, né? Esse aqui também não funciona. Para eu comprar 1 quilo, eu deveria estar pagando 1,75. Ou seja, o meu gráfico deveria estar passando exatamente por aqui. Só me resta, então, a letra E. Olhem só, se eu compro 1 quilo, eu pago 1,75. Ele é todo proporcional. Se eu compro 2 quilos, eu vou pagar 3,50. Se eu compro 10 quilos, eu vou pagar 17,50. Isso é proporcional. Isso é proporcionalidade. É o que acontece na vida real, certo? A letra A, por exemplo, né? Acho que foi Maria Luísa que perguntou, se eu não estou enganada. Veja bem, parece um corredor, aquela galera que faz corrida, sabe?
começa num pique danado. Aí depois vai cansando, 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 até que cai o rendimento, sabe? Então não pode ser a letra A. A letra C parece um robozinho. Ele começa bem baixinho o rendimento, começa e aí ele vai e pega o ritmo do negócio e aí ninguém mais segura. Sou eu falando na vida. E a letra B e a letra B e a letra D não fazem sentido, porque aqui tá me dizendo, poxa, se eu não comprar nada, eu vou pagar alguma coisa. E se eu comprar 1 quilo, eu não pago nada? Não faz muito sentido, né? O que faz sentido, então, é a letra E. Dúvida, gente? Carol, mas não tava meio óbvio que, tipo, era a letra E, porque a reta passa certinho no vértice do quadrado. É quadrado pontilhado. Você pode perguntar de novo, por favor, que eu não entendi direito. Falhou a ligação. Ah, não era meio óbvio que era a letra E, porque ele É, passa, tipo, era. certinho. Perfeito. Exatamente. Eu pensei que fosse do início, mas eu pensei que seria óbvio demais se fosse. Não, não. Nem sempre o que é óbvio demais, nem sempre, na verdade, quase sempre o que é óbvio demais tá certo. Certo? O que faz sentido é porque de fato faz sentido. Entendi, obrigada. De nada. Gente, a nossa aula já acabou, são 3h52. Muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, tá bom? Boa tarde para todo mundo, bons estudos e até amanhã. Eu espero ver todo mundo novamente, tá? Obrigadão, gente. Até, Carol. Até Até. amanhã. Beijo, Pro. Tchau, Beijo. Terezinha. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Terezinha. Tchau.